E você foi fantástico quando disse assim, professor, e se a gente fosse lá? Não é? Eu já tinha ido duas vezes antes, e eu disse assim, não, mas a gente não é tão fácil levar, mas a gente corre atrás, você disse, correndo atrás de ônibus, conseguiram, e foi uma viagem marcante, não é? E eu carrego aquela viagem como uma das melhores que eu fiz na vida com estudantes, e eu percebi que você e os demais estudantes estavam ali, não apenas uma viagem, mas para aprender, para curtir, para conhecer coisas novas. Então, foi um momento ímpar. E ali na Serra da Barriga, né, existiu a maior experiência da escravidão no Brasil, onde os escravos fugiram para criar um espaço deles. Mas ao mesmo tempo ali houve a maior tragédia, a primeira tragédia do Brasil. Então é uma mistura de sentimentos muito fortes. A primeira experiência intensa de luta dos escravos para construir um lugar deles em uma quantidade maior que existiu antes, mas naquela quantidade de mais de 20 mil pessoas escravizadas, mas também uma tragédia porque eles foram mortos. Então é muito impactante, é emocionante estar naquele lugar místico e profundo para a história desse país, porque são experiências contrárias de um impacto enorme, de uma repercussão histórica permanente e de uma memória que fica não apenas na vida de quem compreende a tragédia que foi a escravidão, porque você imagine, a gente teve a maior tragédia do mundo da história do Brasil, na minha opinião, foi a escravidão, e outra tragédia é o analfabetismo. Então são duas tragédias. Uma, a gente demorou mais de 300 anos para dar os primeiros passos e a escravidão não acabou, ela se modernizou. E o analfabetismo, ela continua sendo uma tragédia permanente e viva na nossa sociedade. Então, a história, ela tem esse papel de nos ajudar a ter consciência do que a gente foi para transformar o que a gente é. Porque o foco da história não é apenas ler e compreender, é transformar o mundo para melhor. É isso que eu sempre falo sobre isso. Em o poder que a história tem. Não simplesmente você estuda história por quê? Por que estudar história? Se é uma coisa que já passou, que não faz diferença sim. Você tem que entender de onde a gente veio. O porquê que estamos aqui. Eu acho que a função da história é essa. Então, vamos mudar um pouquinho. Qual o papel da filosofia? Porque eu sei que o senhor fala muito bem sobre filosofia. O senhor é uma pessoa que fala muito bem, que se porta muito bem sobre isso. Me diga qual o tamanho do papel da filosofia hoje, no dia atual. Obrigado pela pergunta, porque no início, como eu disse, o meu fazer profissional, ele é um pouco variado. Eu tenho várias paixões. A história é uma delas, a sociologia, o meu interesse por temas de psicologia, embora não seja psicólogo, mas apenas um interessado. Mas eu tenho uma filosofia, viu, Mário, como uma paixão, porque eu li um livro muito forte, dentre tantos outros, que foi O Mundo de Sofia. Em homenagem a esse livro, eu coloquei o nome de minha filha, Sofia. A filosofia, do ponto de vista conceitual, ela é uma amizade pela sabedoria. Então, eu acho que a gente precisa estudar mais filosofia. E estudar filosofia é ver o conhecimento no sentido prático, no sentido de vivências, de compreender o mundo, as tragédias, as situações, as pessoas, mas com um olhar sábio. Porque uma coisa é usar adequadamente o conhecimento. E se eu fizer isso, eu estou sendo sábio. Então, o que é filosofia? Filosofia, etimologicamente, é ser amigo do saber. E para ser amigo do saber, não precisa ter uma faculdade de filosofia. As vivências, que é um dos temas da nossa conversa, como também as leituras, as viagens, não necessariamente as viagens para um local físico. Eu posso viajar para me encontrar comigo mesmo. Isso é filosófico. É o autoconhecimento. Isso também é da psicologia e da filosofia.
quando Sócrates diz assim, conhece-te a ti mesmo, né? É o desafio fundante da filosofia. Quando você fez uma pergunta genial, que é a primeira pergunta, quem é você? Então, quando eu penso, quem somos nós, né? De onde viemos, para onde vamos, conhecer a si próprio. Então, são perguntas que vão do mundo filosófico, do mundo existencial, do mundo religioso, do mundo do conhecimento, da vivência de cada um. Então, eu penso que a filosofia ela é essencial para a gente entender o mundo, para entendermos a nós mesmos, para a gente perceber que a gente desabrocha para o mundo e para a vida quando a gente se encontra conosco, isso é autoconhecimento. Quando a gente se encontra com o outro, isso é a competência relacional, a competência socioemocional, que é o controle das nossas emoções. E a filosofia é um pouco de tudo isso. E pensar a filosofia é pensar temas atuais como política. Não a política partidária, pequena, miúda, provinciana, mas que também é importante e deve existir, mas a política como conceito filosófico de bem-estar. Pensar a filosofia é pensar temas como a ética, onde Paulo Freire diz que a gente precisa eticizar o mundo. O que é eticizar o mundo? É torná-lo ético. O fiscal do ético é a consciência dele mesmo. Não precisa ninguém estar fiscalizando quem é ético. E ético não é quem não erra. Ético é quem fica triste quando comete um erro. Se ético fosse quem não erra, ninguém seria ético no mundo, porque todos nós erramos, somos mortais, humanos, inacabados, incompletos, falhos. Mas quando você erra e fica triste com o erro, você está sendo ético. Então, são temas que a filosofia trata. A felicidade, a busca permanente da felicidade. É possível ser feliz? Existe felicidade ou existem momentos felizes? São perguntas, né? A filosofia ela traz mais perguntas do que respostas. E muitas das respostas não são tão simples, porque o objeto central de estudo da filosofia é uma explicação racional, é uma explicação do mundo. Se você pegar a religião, a verdade para a religião é a fé, para a arte é a sensibilidade do artista, para a ciência é uma comprovação, para a filosofia é uma explicação. Então é uma maneira de ver o mundo que nos engrandece como pessoas, como profissionais, como cidadãos. Então, para mim, filosofia é essencial e daria um programa específico para a gente esmiuçar um pouco tantos temas como o tema da ética, da moral, da política.